Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando quase no final desse livro de Apocalipse e ao final, consequentemente, também no Novo Testamento, temos hoje Apocalipse capítulo 20. Temos agora, após vários relatos de muita dor, de perseguição, também relatos de sofrimento, os últimos capítulos, por assim dizer, dessa trajetória terrena. E após vários relatos de dor, perseguição, sofrimento, a esperança agora reina no horizonte. Chegamos a esse relato, o título vai dizer os 1000 anos. Relato da prisão de Satanás e o acorrentamento dele por 1000 anos. Lançado no abismo e depois solto por um breve período de tempo. Também uma visão dos que não se prostraram perante a besta. Satanás, que causou e causa tanto mal até hoje, mal para a humanidade, é lançado fora. Satanás é lançado no fogo eterno. Fogo eterno. Leio alguns versículos do capítulo 20. Capítulo 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e também o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados também no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados também no lago de fogo. Então nós temos aqui um final para Satanás, também um final para aquelas pessoas que se prostraram perante a besta. Temos um milênio não necessariamente literal, mas um espaço e tempo entre a nossa era e essa nova criação. Texto interessante que mostra julgamento, onde há uma separação agora de acordo com a vida que cada pessoa levou. Aquele que não tem o nome no livro da vida, lançado junto com a morte e o inferno no lago de fogo, segunda morte. Ao passo que aqueles que têm o seu nome escrito viverão eternamente com o Pai. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos essas duas realidades, essas duas dimensões da ressurreição. Ressurreição ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Vida eterna ou tormento eterno. O fato é que todos os mortos ressuscitarão, mas nem todos para uma morada com o Senhor. Um teólogo chamado Werner Wiese, numa reflexão sobre Apocalipse, escreve: a inscrição no livro da vida não acontece pela filiação a uma igreja ou por meio das práticas sacramentais. Ao se tornar filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, crer significa receber Jesus Cristo em sua vida como seu Salvador e Senhor. Jesus é o único nome no qual há salvação do juízo, da condenação e da morte eterna. Por meio dele, ao nascer de novo, acontece a inscrição na crônica da família de Deus no livro da vida. Vida eterna, existe só um caminho, chamado Jesus Cristo. Eu quero dizer que Deus ele está totalmente interessado em viver um relacionamento conosco, nos levar para essa morada eterna tão aguardada, e o caminho, Cristo. Crer em Jesus como Senhor e Salvador. Em Cristo nós olhamos para o fim da história terrena não com desespero, mas com esperança da morada. Volta para casa que Ele preparou para nós. Volta para casa. Condenação de Satanás, condenação do mal, fim do tormento. E ao passo que nós também temos vida eterna, relacionamento eterno com o Senhor. Duplo desfecho. Já lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, mas compartilho novamente, onde diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Cristo novamente bate a porta do teu coração. Cristo quer fazer morada, viver um relacionamento contigo, mudar a tua história. Mas será que nós abriremos? Ou nós ouviremos o chamado e a gente vai fingir que não é com a gente? Da morte eterna para a vida eterna, há um caminho chamado Jesus Cristo. Se você quiser experimentar a morada eterna, Jesus Cristo.
onde não haverá dor, não haverá sofrimento, porque Satanás foi lançado fora, o mal foi lançado fora. E nós temos a certeza de uma morada incrível com o Senhor, se nós estamos com Cristo. Então, que tal abrir a porta no dia de hoje? Amém.